Pessoal, vamos iniciar a nossa aula número 9 de JavaScript em linha de comando. Então, como sempre, abrimos o VS Code no arquivo da última aula e a gente vai fazer o seguinte: vamos copiar o conteúdo e criar o arquivo aula 9.js. Ok? Aí colamos aquele conteúdo para a edição. Fechamos a aula anterior, fechamos o Explorer e vamos iniciar. Qual que é a ideia? A gente viu atribuições em tempo de projeto, em tempo de invocação, né? E finalmente em tempo de execução. E nesse segmento de atribuição em tempo de execução, nós tivemos contato com as funções callback. Né? Lembra? A gente usou a callback runtime, né? Que é essa aqui, olha, está definida aqui, e dentro dela a chamada a callback desafio, né? Cuja função essa que está definida aqui antes, né? Então vamos lá, vamos aproveitar. Eu vou tirar essa perfumaria aqui dessas constantes de atributos, né, do terminal. Não precisa agora, nesse exemplo que a gente vai adotar, né? Na verdade, qual que é a ideia aqui? Entrar um pouquinho mais no tema callback, né? Callback nomeada, né? A gente acabou de comentar callback runtime, callback desafio, né? E, e a gente tem visto que elas têm sido declaradas separadamente. Né? A ideia é, logo a seguir, dar um passo e mostrar uma forma que parece sabe aquelas bonequinhas russas que cabem uma dentro da outra, vão mudando de tamanho de forma que são ocas e você coloca uma dentro da outra e aquilo se chama matriosca. Nós já vamos ver em seguida. Bom, primeira coisa, eu vou eliminar aqui algumas coisas que a gente não vai usar no momento. Né? Por exemplo, atribuição em design time, em invocation time, vamos tirar isso. Tá? Uma função que tem apenas uma linha de código, né, também não interessa. Então, portanto, a gente não vai usar essa função mostrar. Tampouco vamos falar de literal, aí, número mágico, nada disso, por enquanto, por hora. E aí, estamos quase no ponto para essa nova etapa. Primeira coisa, deixa eu colocar aqui um comentário em que eu vou descrever o seguinte, ó, etapa 1 de 4, ou seja, nós vamos iniciar a primeira etapa de 4 etapas que virão. E essa primeira etapa, justamente eu vou chamar de callbacks nomeadas e declaradas separadamente. Ok? Deixa eu fechar esse comentário. É um comentário de mais de uma linha, multilinha. Claro, as outras linhas aos poucos eu vou introduzir, mas por enquanto fica assim. Mantemos a constante, tá? E a variável n. Esse vetor, agora não. Né?
ah, esse título. Não, acho que não precisa. Eu vou fazer o seguinte, vai. Por via das dúvidas, eu vou colocar aqui, eu vou guardar aqui na seção de comentários. A gente pode usar um asterisco na frente, é opcional, não altera nada. Que mais? O importante é o seguinte, olha, esse grupo. Deixa eu vou pegar esses strings e vou colocar temporariamente. Eu não sei se eu vou usar ou não, mas eu vou colocar aqui em cima nos comentários. Então, e esse outro aqui também, ó, entrada por interação. A ideia é focar naquilo que interessa agora, que vai fazer diferença, ok? Muito bem. Então está aí. É, definição lá das variáveis e constantes, né? Então, podemos até inverter aqui, olha, agora, Ctrl X, coloco aqui, e aí as constantes em seguida, ok? Então, a variável n, a constante k, né? Ambas numéricas, e essas constantes, né? Do readline, né? Para obter informação do usuário em tempo de execução. Muito bem. E aqui nós temos duas funções, né? Que são as callbacks nomeadas. Vamos explorar, vamos colocar mais uma função, ok? Esse desafio aqui também vamos tirar daqui. Eu não, por enquanto esses literais de texto, né, essas strings, eu vou pôr aqui provisoriamente como comentário lá, pelo sim, pelo não, se a gente vai usar ou não, para decidir depois. Para que, caso use, decida por usar, já estão ali pelo menos guardadas. Né? Então vamos lá. A gente usou duas callbacks. Vamos usar três callbacks nesse próximo exemplo. Também vamos ver o que a gente pode, por onde a gente pode começar. Vamos começar de baixo para cima. Essa é a linha inicial aqui, importante, né? Então, é, é uma pergunta, né? É uma sugestão, né? Espera-se que o usuário entre com um número. Então, digite um número. Eu vou chamar essa callback aqui de callback 1 agora. Tá? E aí, aqui vamos colocar callback 1. É essa função aqui. Tá? Em vez de entrada, eu vou chamar de parâmetro. Par. Parâmetro 1. Né? A gente está numerando as callbacks, vamos numerar seus respectivos parâmetros, então. Ok? Então, a callback 1 tem o parâmetro 1, o par 1. Ok. N é aquela variável global, aí a gente está transformando N em. A gente vai pegar o parâmetro que é texto, né? Os parâmetros das callbacks, nesse caso, sempre são texto. E vamos transformar em número. Então, par 1, né, que ela recebe, é como se, quando você entra com um número, esse número, na verdade, é um argumento. E dentro da função, a gente chama o argumento de parâmetro. Aí, o que faz? Esse parâmetro é transformado em número, né? Aí eu atribuo o resultado da conversão à variável n.
a gente amostrar também já não existe mais. A gente disse que não ia usar. Não faz muito sentido uma função que escreva, que contém apenas uma linha, né? Então, só por isso. Muito bem. Aqui a gente pode mudar. Eu vou tirar, claro, ah, aqueles atributos, né? Aquelas sequências de terminal, né? Eu acho que é isso. Aqui poderia ser, vamos mudar também, vamos introduzir, a gente já falou em operações aritméticas, vamos falar de agora operações relacionais, ok? É, o que a gente vai fazer é comparar o número que o usuário forneceu com uma constante, ok? Aqui vamos trocar, é, nós vamos trocar as operações aritméticas pelas relacionais. Então, a primeira é de igualdade. Tá? Aqui, ó. A gente troca para o operador relacional de igualdade. Aí, a negação da igualdade, né? Ou seja, diferente, igual, diferente, maior, maior, maior ou igual, menor, menor ou igual, isso, agora sim, menor ou igual é o último. Ok. Aqui, em vez de a gente colocar esse igual aqui de atribuição, né? Vamos mudar para barra T. É um tab, é uma tabulação. Então, deixa eu mudar aqui também. Vamos mudar aqui, aqui. Vamos ver o que, que acontece. É interessante a gente alinhar. Acho que agora tá. É isso, tá? O maior e o menor, como esse operador ele é composto de apenas um e não dois caracteres, aí sobra esse pequeno espaço aqui, tá vendo? Tanto no maior quanto no menor. Mas ok. Tá, e aí vamos manter, né? Esse adivinha o valor da constante, 1 a 9, e vamos chamar a callback 2. Eu estou trocando, eu estou numerando em vez de tá, dar um outro nome mais, por enquanto, né? Pelo menos outro nome mais descritivo, por enquanto a gente está é, numerando. Callback 1, callback 2 e assim por diante. Ok? Aqui eu vou fazer uma coisa, olha. Veja que é, não tem criação de nenhuma variável intermediária para o resultado da aplicação de number, como nós fizemos aqui. Ó. Se bem que a gente não criou, na verdade, n já é uma variável global. Aqui, nesse momento, só para a gente ver as diferenças, né, as possibilidades, vamos criar uma variável local. Olha, const palpite
né? Porque o número que o camarada fornecer, né? Que o usuário fornecer, será, digamos assim, o palpite dele. E aí vamos criar uma constante palpite para receber um valor, é, né? O argumento aqui agora, dentro da callback 2 é o parâmetro par 2. Então, peraí, deixa eu trocar ali por par 2. Ó. E aí tem uma novidade também. A ideia aqui é a gente evitar, por enquanto, aquelas estruturas, a estrutura condicional com if, né? E outras, né? Mas em princípio vamos falar do if que todo mundo conhece. Por enquanto ainda não vamos usar. Então a gente vai usar. Agora sim, ó, eu vou pegar. Deixa eu tirar daqui, ó. Eu vou usar um ternário, só que um pouquinho diferente. Então eu começo com essa primeira parte, né, que é a condição. Então, palpite, e veja que eu não vou usar esse igual com esse operador com três iguais. Em seguida eu comento um pouco mais. Tá? Eu vou usar com. Veja, nessa linguagem, né, em JavaScript, você tem, você tem igual assim, olha. Ó, porque esse aqui não é de comparação, tá? Isso aqui não é operador relacional. Isso aqui é operador de atribuição. Então, a gente está falando de agora de operador relacional né, porque a gente está usando agora, vamos usar operações relacionais, ou seja, de comparação. Só que existe este operador e existe esse aqui, ó. Rapidamente, eu vou comentar que a diferença é esse operador ele é de comparar apenas o valor, o conteúdo. Já esse compara não só o valor, o conteúdo, mas também o tipo, né? Tá? O tipo do dado, ok? Também, eu não queria falar, mas vamos adiantar um pouquinho. Vamos. Veja, uma coisa é você comparar isso aqui, ó. Isso aqui é uma string, certo? Com o valor 5, mas como está envolto em aspas, é uma string. Então, em termos de valor, aqui tudo bem, ora, quando eu tenho uma coerção aqui, digamos, em princípio, eu posso ter uma coerção. Eu pego é, a string é, que tem conteúdo numérico, né, 5, e aí eu comparo é, é, com o número 5, né, o número, vamos, no caso inteiro. Isso aqui, para esse operador, tudo bem, porque ele está comparando o valor, tá? O, é o valor. Agora, se eu usar isso aqui, ó, por exemplo, 5. E o que acontece em JavaScript? Quando compara aqui, ele retorna true, que é verdade. Aí você tem o, os booleanos, né? Verdadeiro e falso. Né? VF, T e F, porque true, assim, veja, né? Pode ser o resultado da comparação pode ser true ou falso, né? Verdadeiro, verdade ou falso, tá? Tá. E aí quando eu comparo isso aqui, ó, aí vai dar falso, porque são de tipos diferentes.
tá? Mas, no caso, é, a gente sabe que K é numérica, né? Olha, const K, né? O resultado aqui, ó, a função matemática, né? Enfim, eu gero um número aqui. E palpite é número. Foi por isso que a gente usou. Ah, eu esqueci aqui, olha. Tem que fazer. É justamente agora. Ó. A gente tem que converter em número com essa função number aqui. Por quê? O parâmetro ele é texto, ele é string. Então, com a função number, eu transformo em número. Portanto, o palpite é número. Então, aqui você tem número e aqui você tem número também. E tudo bem. Então, esse operador de igualdade, ele retorna verdadeiro. Né? Se eu usasse esse de 3, né? Esse outro igual, né? Que envolve não só comparação de valores como de tipo, se eu não usasse number aqui, ia dar falso. Né? Porque palpite seria texto e K é, número. Né? E aí a comparação daria falso. Agora, tanto faz, na verdade, eu usar aqui esse operador ou o outro, porque agora, além. Eles são do mesmo tipo, primeiro. E claro, a comparação é justamente agora focada no valor. Porque você sabe, a ideia é que o usuário entre com um valor, que ele supõe que seja o valor da constante, e então a gente faz a comparação. E dependendo da comparação, segue um caminho. E aí, usando o operador ternário, né, essa linha aqui eu já mexi nela, tá? Lembra aqui, ó. Então eu só vou tirar isso aqui porque já resolvemos lá, ó, né? E aí, então vamos colocar logo em... A gente pode pôr na outra linha, tá? Com indentação ou não, tanto faz. Vamos usar a indentação aqui. Vamos colocar primeiro assim em parênteses, né, envolvido, e se não, né? Então aqui é assim, ó. Se isso aqui é verdade, então é uma interrogação, né? E se não, é o que vem depois dos dois pontos, né? Esse é o chamado operador ternário. Só que eu estou usando ele, a gente vai usar ele aqui de uma forma interessante. Por quê? Nós vamos colocar, digamos assim, duas ações dentro eh, de cada caminho que segue, né? Aqui é uma bifurcação. É igual? Aí vai por um caminho. Não é igual? Vai pelo outro, né? É o então versus o senão. Ok. Agora sim, quando a gente. Vamos falar do então aqui. Eu vou ter aqui uma. Eu vou usar a crase, porque a gente vai usar valor, né, de variável. A gente já vai entender. Bom, então é o seguinte: se é igual, acertou. Tá? Tá, tá. Antes, né? Desculpa. Eu tenho que. Mas o que acertou digamos, argumento de console log. Muito bem. Deixa eu. Fecha aqui. Tá. E aí, eu ainda não vou. Vamos por passos, tá? A gente vai colocar uma. Olha que interessante. Isso aqui é interessante, ó. Uma vírgula e o outro.
comando. Por quê? Se acertar, finaliza. Close. Então é isso. Tá. Aqui é interessante que não é ponto e vírgula, né? Digamos que o ternário tem dois braços. Esse primeiro braço e depois o outro, que por enquanto está vazio. Eu posso colocar dois comandos dentro de um dos braços, ou de um braço eu posso colocar. Quando eu coloco mais de um comando, eu separo esses comandos por vírgula. Então presta atenção, não é ponto e vírgula. Aqui eu tenho que colocar vírgula. Vamos continuar. Então aqui, ó, acertou. E aí o que mais? Em seguida, né, um ponto de exclamação, a constante é. Por isso que eu usei as frases, né, backticks, backquote, o que mais? Né, esse sinal aqui, né, de acento grave, né? Não é aspa simples nem dupla. Né? Por quê? Porque eu quero usar o valor de K assim, olha. Ok? Tá. Então o primeiro braço está pronto. Agora vamos no segundo. Também console log, ou seja, não é igual. O que vai imprimir então? Console log quase, né? Para não falar não, né? Para não ser negativo, tem que trocar aqui a ordem, né? Quase. E aí eu ponho uma vírgula, porque eu vou usar RL question. Olha que interessante. E como vai ser o RL question? Vai ser assim. Tente de novo. Uma segunda chance, digamos, né? E aí, vírgula, chama a outra callback, que a gente vai chamar de callback 3. Ok? Tá, então essa linha aqui já não tem sentido. Pronto, por enquanto é isso. Deixa eu tirar esses comentários aqui. Ou vou resumir esse comentário assim, olha. Usar esse como se fosse três iguais, né? Esse operador seria redundante, porque ambos os dados, né, o palpite e K, são do tipo number. Ok? Então esse é o comentário. Mas vamos lá para callback 3, a outra função. Como seria essa função? Vamos lá. Function callback 3. E aí par 3. Porque quando depois do tente de novo, o usuário vai informar então um novo valor, né? E esse valor é passado, é o argumento que na callback 3 será o parâmetro, né? Agora sim, eu posso. Eu lembro que eu vou fazer o seguinte, ó, você já vai lembrar. Primeiro tem que abrir as chaves aqui, né? Ok? Que é o corpo da função, né? Ele fica, né, envolto em chaves. Console log
Né? É, aí eu vou colocar, eu vou usar o acento grave, tá vendo? Ele já abre em dupla aqui, porque é um container, né? Assim como um aspa simples, como aspa dupla. Agora eu pego direto, olha, o valor é o valor do que? Eu estou abrindo aqui a chave, né? Number de par 3. Então, como antes era na função desafio, eu não estou criando como se fosse novo palpite, né? Uma constante aqui para receber primeiro receber o que foi passado, transformar o que foi passado, que é uma string, transformar em número. Então eu já ponho direto aqui, entende? Em vez de criar um intermediário aqui, né? Uma constante novo palpite, por exemplo. Já faço assim, tá bom? Como era antes. Então aqui a ideia é mostrar que a gente pode fazer das duas formas. Ah, tá, e aqui é parâmetro 3, tudo bem. E aí é como se fosse uma pergunta. É igual? Então, o novo agora é igual a, a constante? Aí, operador ternário. Por que eu vou colocar na mesma linha agora? Porque vai ser simples. Olha, tem deixa eu colocar aspas simples. Ou é acertou um espaço, ou é quase. Assim. E pronto, fecha aqui. E o que vem em seguida, né? Olha, antes do fechamento aqui, tá vendo? Entre a chave de fechamento e o acento grave de fechamento, eu complemento. A constante é K, ok? O cifrão aqui faz com que, em vez de imprimir K, seja impresso o valor, tá? E um ponto. Pronto. Ah, sim. E aí o mais importante, desculpa, esse RL close já não pode ficar na callback, ele tem que ficar na última callback. Então, deixa eu tirar daqui, ó. Olha, agora sim. Ele vai na última. Deixa eu só inserir uma linha aqui, ó. Pronto. Vamos ver se funciona. É isso, tá? Então veja, depois da nossa definição aqui de constantes que nós vamos precisar, eu tenho as definições de três funções callback, olha. E aqui é de trás para frente, a 3, a 2 e a 1. E lá no final, o início da brincadeira, né? Então, a primeira questão, né? Digite o número. Aí vai para callback 1, passando aquele número. Lá dentro é um parâmetro que é transformado em número. É um texto, né? Que o formato é texto. E depois eu mudo para número. E aí a gente coloca as operações agora não mais aritméticas, mas relacionais, como dica. Né? E aí pedimos, adivinha o valor da constante. E aí é passado lá o palpite para a pessoa. Nesse caso aqui foi criado uma variável palpite, né? Que é o argumento, agora parâmetro, transformado em número. E aí, em seguida,
a estrutura, digamos, condicional, né, com o operador ternário. Eu comparo os valores, né, que são numéricos, né, de palpite e da constante K, e aí conforme, né, o resultado seja verdadeiro ou falso, a gente tem um caminho, né? Aí imprime, acertou a constante E, né, o valor dela, e aí finaliza, ou se não, imprime quase, e aí começa a nova, né, história. Tente de novo. Aí a callback 3 recebe como argumento, e aqui vira parâmetro, um novo palpite, que aí é convertido já em line, né, aqui ó, em linha, é convertido em número, já comparando, e como está dentro de um console, log significa que se o resultado aqui é verdadeiro, ele vai imprimir acertou, né? Aqui acho que faltou o U. Faltou o U. Acertou. E se não, né, se der falso, quase. E de qualquer forma, o complemento, a constante aí mostra o valor da constante. Então, o que a gente fez? Basicamente, a gente usou a mesma estrutura, ou seja, a gente só que acrescentamos uma callback, né? São callbacks nomeadas, como eu estou dizendo, né? Agora, no caso, é uma nomeação simples, né? Callback 1, 2 e 3. Da mesma forma, os seus parâmetros também recebendo essa numeração, né? E a novidade aqui foi. Então, vou escrever as novidades aqui. Algumas novidades a gente vai ter que escrever aqui, ó. A gente está falando de operações relacionais. Então, vou colocar lá, ó. Eu vou tirar daqui, ó, porque a gente aproveita e muda lá. Ele está falando de operações relacionais. Aqui a gente pode pôr um texto mais simples, menos técnico. Por exemplo, comparando comparando seu número, né, com uma constante. Ok. Tá? E aí chamou a callback 2 e a novidade aqui dentro é justamente fazer o ternário não assim tão simples, né? Por exemplo, olha, interrogação, um texto, um valor, e depois dois pontos, né? E um outro valor, né? Quase. Aqui, além, na verdade, aqui a gente tem, em vez de valores, dois, digamos, comandos, um console log e o URL close, aqui no caso de verdadeiro. E no caso de falso, o comando log e, separado por vírgula, né, o RL question. Então deixa eu escrever ali em cima para ficar um pouco mais, tentar ficar um pouco mais claro. Como a gente pode descrever isso? Operador de vírgula, operador de vírgula, tá? Coma operator. Eu vou até colocar aqui entre parênteses, coma operator. Operador vírgula, né? Eu falei operador de vírgula. Tudo bem, depende de como se queira traduzir. O que ele serve? Para encadear múltiplas instruções
no mesmo braço do ternário. Tá? Então, quando eu não tenho apenas um valor, né, em cada caso, mas eu tenho uma lista, né, de instruções, eu as separo com o operador vírgula. Tá? Que mais que a gente poderia ter comentado? A questão da entrada lá das. Vamos lá, vamos colocar o seguinte, ó. Entrada. Aliás, desculpa, tá ali em cima. Eu vou só complementar aqui, ó. Entrada por interação. A resposta recebida no callback ou na callback do RL question é sempre do tipo string. Por isso a gente faz a conversão, o number. Tudo bem? Tá. E a gente pode também adicionar mais uma coisa aqui que a gente falou, então vamos deixar registrado. O number, essa função number, ela converte texto, né, que seria o argumento dela, né, sendo um texto, então ela converte aquele texto no tipo number, ou seja, converte string para numérico, o dado de texto para numérico, do tipo number, né? Aliás, sem o assim, ó, tá? Aí dizer que em JavaScript o que acontece? Todos os números são de ponto flutuante. Mesmo que eu não coloco lá ponto zero, por exemplo, 1.0, se eu coloco apenas 1, é a mesma coisa que 1.0. Então, todos os números são de ponto flutuante, ou seja, sem distinção entre distinção entre inteiro, int e float. Muito bem. Eu acho que a gente já pode fazer um teste. Vamos ver. Vamos salvar, Ctrl S. Vamos abrir o terminal. É o prompt de comando, né, do Windows, tá? PowerShell, no caso, tá? Então vamos lá. Node aula 9. Então vamos lá. Primeiro, olha, digite um número. Sei lá, vamos chamar de 5. Olha, vamos chutar 5. Aí vem uma dica, ó, comparando o seu número com uma constante. Então ele está dizendo, ó, 5 é igual a constante? Não. É diferente? É true, verdadeiro, né? O número é maior que a constante? Não, é falso, olha. Então, ele não é maior e também não é igual. A gente já tinha visto que não era igual. Então, maior e igual também retorna falso. Ele ele é menor? Sim. Se ele não é maior, o número é menor. É menor igual? Sim. Porque, embora não seja igual, é menor. Então, resulta em verdadeiro. Então, veja, o nosso número 5 ele é menor que a constante, certo? Portanto, a constante é maior que 5.
Então vamos chutar. A gente sabe que pode ser até 9. Então, acima de 5 tem 6, 7, 8 e 9. Então tem 4 possibilidades. Vamos tentar a primeira logo acima. 5, vamos tentar 6. Quase. Agora a gente tem 3 possibilidades. Ou é 7, ou é 8, ou é 9. Aí é o gosto do freguês. Vamos chutar nem, a metade aí, digamos, em vez de 7 ou 9, vamos chutar 8? Vamos. Mas nesse formato vai ser a última chance, né? Que é a segunda, né? É a callback 3, né? Vamos lá, vamos lá. Sorte para a gente, olha, 8. Quase, era 9, tá? Então funcionou, rodou bonitinho. E aí, o lado interessante é que na próxima aula, veja, fica um pouco longo, né? Olha, é uma função, depois outra, né? As definições. E eu falei lá na matriosca, a gente vai colocar uma função dentro da outra. É bem interessante, só que parece complicado, mas em vez de crescer o programa para baixo, né? Basicamente, é como se ele crescesse para o lado. Tá? Provavelmente esse programa, incluindo aqui eu vou tirar isso aí, eu vou colocar isso aqui para lá, para economizar uma linha, né? O fechamento aqui do comentário de múltiplas linhas, né? Multilinha. É, enfim, qual que é a ideia? Então, com os comentários a gente tem 41 linhas. Vamos ver. Provavelmente a gente vai reduzir esse número de linhas a usar a tal da técnica da matriosca. É divertido, tá? E aí é o grande passo, né? É a grande mudança que a gente vai mostrar já na etapa 2. Tudo bem? Então fica combinado assim. Dúvidas, estamos à disposição e voltamos para a nossa aula porque realmente gera curiosidade. Matriosca, que legal, que interessante. Vamos lá, eu vou salvar. Não precisa rodar de novo, porque acho que foi só aqui, ó. Eliminamos uma linha. E é isso. Um abraço, turma. Até a próxima aula.